Agradecer ao professor Tércio e à Sônia pela confiança. Eu mais ou menos me deram autorização para organizar essa mesa, então trazer um economista que pensa de uma forma diferente, que pensa em ética, numa ética diferente, que pensa em felicidade, que pensa diferente em ciência, né, e que traz essa experiência de uma ciência dura, como a Escola de Chicago. Nós, do Direito Tributário, com o Iavan, viemos de uma escola analítica dura, lógica de Direito Tributário, em oposição ao Ricardo Lobo Torres, da UERJ, que buscava os direitos fundamentais. Mas, no fundo, a gente foi percebendo que essa ciência dura tinha limites também, porque o objeto dela é do direito positivo, que é hipercomplexo, que ninguém consegue mais entender. Não tem ciência que consiga explicar o direito tributário atual, PIS, COFINS, ISS, a natureza jurídica do hidrogênio, enfim. Tem um limite no que diz respeito à ciência. Então, eu acho que a gente parou nesse limite. A fala do Jorge foi muito importante nesse sentido. E a fala da Van, que se tornou agora uma jurista economista e que está se apropriando, depois da experiência do governo, assim, de uma grande visão de políticas públicas. Espero que você volte a atuar no governo, Van. Eu queria dizer que, na verdade, eu, em 30 anos, em 35 anos que eu atuo em direito tributário, eu nunca vi uma preocupação de avançar etimologicamente no sentido de tributo. Tributo é uma ideia de guerra, espólio de guerra, vencedores, arrogante, a gente toma em função da força. A primeira definição que eu vi, um pouco mais humanizada, diferente, foi aqui nessa mesa com o professor Tércio. Nós fizemos um evento com os agentes fiscais de renda aqui, junto com os alunos da GV, e foi o professor Tércio que apresentou a mais interessante e original definição etimológica da expressão tributo. Ele citava Theodor Mommsen, no livro A História de Roma, dizia que tributo deriva de tribuere, que significa dividir por 3, e tribus, que significa 1/3, e remetem genericamente à noção de dividir e partilhar dentro de uma comunidade. Acredito que está faltando ao direito tributário e à ideia de reforma tributária essa ideia de comunidade, de solidariedade, de amor que o Jorge trouxe, de justiça, de certeza e essencialmente de confiança. A gente não consegue passar a reforma tributária porque a gente idealiza, ninguém confia que vai funcionar o sistema, porque na prática a contorcionista está presa na mala, não é bailarina. A contorcionista está presa na mala, está acomodada e está confortável a mala. É difícil sair da mala. E aqui eu queria fazer, na linha do Toffoli, uma homenagem ao Rodrigo Maia, que está ali escondido, e que em parceria com a Van, atuado, de certa forma, juntos, mas a gente vem trabalhando há cerca de 10 anos, junto com a Van, na GV, e depois no Centro de Cidadania Fiscal, em prol da reforma tributária. A gente tentou, em 2018, conversar com todos os candidatos, a gente fechou com Alckmin, fechou com Haddad, fechou com a Marina Silva, fechou com o João Amoedo, fechou com o Ciro Gomes, só que nenhum deles foi eleito. A gente não teve diálogo com o Guedes e nem diálogo com o Bolsonaro. Assim que foi definido o governo, fomos eu e a Van conversar com o Marco Sintra, tentar propor da reforma tributária. O Marco Sintra, enfim, defendeu a sua proposta, que é do retorno da CPMF, como secretário da Receita Federal. E, curiosamente, a centralidade desse governo acabou ensejando uma descentralidade política que eu nunca tinha visto. Primeiro surgiu um primeiro-ministro, o Rodrigo Maia, que teve um papel importantíssimo no parlamento e foi muito curioso, né? Foi uma ruptura de modelo político. De repente eu vejo o parlamento funcionando. Foi muito bacana a homenagem do Toffoli ao Rodrigo Maia e ao Alcolumbre, ao presidente do Senado, que realmente resistiram, enfim, a esse primeiro movimento. E aconteceu um movimento muito curioso, que talvez pouca gente saiba, mas os Estados Unidos começou uma reforma do imposto sobre a renda, trazendo as suas empresas transnacionais de volta dos paraísos fiscais para os Estados Unidos, e o Rodrigo Maia nos acionou para montar uma equipe para pensar uma reforma tributária no imposto sobre a renda. Essa equipe foi formada pelo Bernardo Api, pelo Isaías Coelho, que tinha uma grande experiência no FMI, pelo Marcos Lisboa, do INSPER, e pela Van. E pela Zabeta Macarini, do GETAP. E pela Van. Enfim,
Aí começou esse movimento, a van foi para o INSPER, depois foi para o governo, de certa forma foi o Rodrigo Maia que começou o movimento, e de repente o Rodrigo Maia convida o API para ir na Casa Oficial e expor a ideia da reforma tributária sobre o consumo. Sempre a ideia de reforma tributária vem do governo federal. De repente foi o parlamento, foi o Rodrigo Maia, que propôs a PEC 45, que tocou a PEC 45, a oposição ao governo, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi rebatada pelo Aguinaldo Ribeiro, depois foi para a comissão mista junto com o Senado e avançou até que houve a ruptura e com Lira, enfim, parou esse projeto. Nós procuramos os estados, o Concefaz, os estados têm grande interesse nessa reforma, pela primeira vez sempre foram opositores, então os 27 estados assinaram uma carta a favor de uma reforma tributária sobre o consumo, eles têm interesse para trazer a base de serviços para dentro da base de cálculo dos estados, ainda mais agora que eles perderam a tributação diferenciada sobre energia elétrica, combustíveis e comunicação, então eles têm grande interesse, mas foram os estados que começaram esse movimento novamente, inaugurando um outro movimento de descentralização, os estados e municípios interessados na reforma tributária. Então começou um outro movimento no Senado, agora sob a liderança do Rodrigo Pacheco, em que o senador Roberto Rocha fez um mix da PEC 45 com a PEC 110, do ex-deputado Rauli, e começou um outro debate que trouxe apoio da Confederação Nacional da Indústria, que trouxe apoio de 5.000 municípios, da Confederação Nacional de Municípios, trouxe apoio dos 27 estados, mas enfim, foi chegando perto do final do ano e foi perdendo força novamente por falta de apoio do governo federal. O cenário mudou, enfim, ninguém sabe ainda quem vai ser o ministro da Fazenda, mas o Haddad, em nome do Lula, já se apresentou à Febraban que a ideia do Lula é passar a reforma tributária no começo do governo, então isso é um grande movimento. Como a Vanessa disse, não tem dinheiro para investir, eu tenho que desburocratizar o ambiente de negócios. A única saída para isso é uma enorme transformação da tributação sobre o consumo, que ela desonere o setor produtivo, ela vai onerar de verdade, de forma transparente, o cidadão, o consumidor, que vai discutir efetivamente quanto ele paga da tributação sobre o consumo, é algo somando PIS, COFINS, ICMS, ISS, algo em torno de 37%. Já paga imposto sobre a renda, quem retém salário, cerca de 45% é muito, mas eu não tenho transparência em relação a isso. Então, acho que o convite de uma reforma como essa é dar transparência ao cidadão, para que ele participe da deliberação pública sobre quanto ele paga de tributo, quanto ele quer pagar de tributo, e para começar a discutir também qualidade de Estado e qualidade de gasto público. Acho que o movimento, o que está acontecendo é promissor. Eu vi no Estadão uma aproximação do Lula com o MDB, com Lira, União Brasil. Então há um cenário aí de ajuste, de diálogo e, enfim, me parece tudo muito promissor. E eu queria encerrar com uma pergunta que um amigo meu fez, o José Garcês, um professor, já veio aqui, fala sobre Shakespeare, essa virada de época entre Idade Média e Idade Moderna, como citou o Jorge também. E o Garcês me perguntou uma vez, falou, Eurico, você fica falando de reforma tributária, mas qual que é a família da reforma tributária? Como assim família, Garcês? Ele falou, não, eu estou brincando com você, na verdade eu estou fazendo referência a um filme que é O Gladiador, do Ridley Scott, que fez Blade Runner, enfim, fez grandes filmes. Foi uma retomada dos filmes épicos da década de 60, com um gasto enorme, algo em torno de 100 milhões de dólares, há 20 anos atrás. Estão gravando o segundo agora. E eles iam testar o filme para ver se ia funcionar ou não, não é? Então testaram com um público controlado. As pessoas acharam lindo, não é? Aquele Coliseu que parecia um Maracanã destruído, mas cheio de gente. Acharam aquilo fantástico. Mas não conseguiam entender a violência do filme, a vingança que estava ali. Tinha um problema de roteiro. E o Ridley Scott se deu conta que tinha toda a violência, mas tinha uma razão para resolver a violência. Contrataram um novo roteirista, e esse roteirista redesenhou o roteiro e colocou a família no centro do debate. Mostrou o Máximos
Maximus passando a mão no trigo da propriedade, mostrou a família, mostrou os filhos, depois a violência em relação à família, a perda da propriedade, e aí o filme fez todo sentido e a vingança se justificou. Então, o grande desafio nosso hoje em dia, não é, Van? E o Jorge está nos ajudando nesse sentido, é encontrar qual que é a família para a gente conseguir discutir com o parlamento, com as pessoas e sensibilizar sobre a ideia da reforma tributária. Aqui eu quero antecipar 4 aspectos que podem representar essa família na reforma tributária. Acho que e é difícil traduzir isso para a população em geral, mas acho que aqui é possível. Primeiro, a ideia de um empoderamento do cidadão político no debate sobre carga tributária e tamanho de Estado, que é fundamental e só é possível com transparência, com um sistema simples, com alíquota uniforme, em que eu consiga na nota fiscal efetivamente ver quanto a União, Estados e municípios estão me tributando sobre o consumo. E precisa ter uma legislação única nacional. O segundo aspecto da família é uma ruptura com a ideia de tributação setorial que a Van citou. Hoje em dia, ISS, ICMS, PIS, COFINS são pagos pelas empresas, são contribuintes de direito, né? Aparecem no DARF. Mas, na verdade, elas não pagam, elas repassam no preço. Isso implica em custos de transação, custo do produto brasileiro exportado e custo nacional aqui, que é mais barato comprar o importado do que o nacional, em função da carga tributária, que desincentiva também a industrialização. Eu tenho uma concepção que é difícil de explicar de direito, contribuinte de fato e de direito. O contribuinte de direito paga, mas não paga. E como é pessoa jurídica, não discute e não tem personalidade política para discutir a legalidade, mas influencia na legalidade fazendo lobbies e mantendo os lobbies, impedindo muitas vezes a reforma tributária em função dos incentivos fiscais e dos benefícios adquiridos nesses 50 anos transacionais de política. E o contribuinte de fato é aquele que paga, e paga muito e não sabe que paga. É ele que vota, ele que é representado no parlamento, é ele que constitui e dá sentido à legalidade, mas ele não delibera sobre carga tributária porque o sistema é tão complexo que ele não consegue entender, não consegue saber quanto ele está pagando efetivamente. Se a empresa não sabe, muito menos o contribuinte de fato que paga o pato. Um terceiro aspecto da família da reforma tributária é uma mudança da geopolítica brasileira de modificar, romper com a tributação na origem, que beneficiou os estados do Sul e Sudeste, e beneficiar a tributação no destino. Isso dá mais transparência ao sistema tributário e dá significado a uma tributação sobre o consumo e que quem paga é o consumidor final. E dá sentido, não é, Jorge, a ideia de economia que a gente leva dessa vida aquilo que consome. Então, é justo cobrar mais de quem consome mais. Então, eu crio uma outra racionalidade e como é no destino a tributação, quem vai definir a tributação no destino numa dada cidade é a população que mora na cidade. Vai definir a alíquota em função dos serviços públicos oferecidos lá em Porto Seguro, quando eu morei lá, em Trancoso, enfim, é a população de lá que vai definir qual é que vai ser a alíquota em função da escola, do hospital que eles querem. Vai ser a população da Bahia que vai definir a alíquota sobre o consumo que eles vão pagar para ter os benefícios que o Estado vai oferecer. E assim vai acontecer com a União também. Então aqui é uma ruptura da ideia da tributação setorial, que vem da ideia de sindicatos empresariais, de confederações, de Getúlio Vargas ainda, e uma nova concepção em que valoriza o cidadão contribuinte que vota. E uma quarta perspectiva muito importante é uma nova concepção de federalismo. A gente tem um sistema que a cada dia surge mais uma norma, mais um decreto inconstitucional, porque fere as cláusulas pétreas. Federalismo é cláusula pétrea, que não pode ser objeto de emenda constitucional, muito menos de lei complementar, muito menos de lei, muito menos de decreto, portaria ou de ato, qualquer ato infralegal. E a prática hoje em dia é desrespeitar o federalismo. Recentemente, a cidade de São Paulo baixou as alíquotas para as plataformas digitais, para incentivar a vinda das plataformas para São Paulo, que tinham se deslocado para Osasco, para Alphaville, enfim. Explicitamente é uma guerra fiscal que eu reduzo a alíquota para modificar comportamento, para tirar a arrecadação de uns para se beneficiar em função dessa situação. Isso fere o federalismo. Fere a separação dos poderes, porque eu jogo tudo para o Poder Judiciário resolver,
E o sistema é tão complexo que o legislativo não consegue atuar, e quem atua é o executivo, e as coisas que ele não consegue resolver joga para o judiciário, e a gente tem dados do CNJ que o grande contencioso, o maior do mundo, na verdade, é o brasileiro, não é? 74% do PIB, enquanto o país do OCDE tem 0,2% do PIB de contencioso tributário. Dados do INSPER. Então, a ideia é que, em vez dos estados, União e municípios atrapalharem o empreendedor, eles vão trabalhar juntos de forma cooperativa para facilitar a vida do empreendedor, para ter uma legislação única e para prestar um serviço de tributação com um pague fácil, assim. Eu apuro, eu formalizo, eu tenho uma lei clara e objetiva e ajudo você a pagar e não dou trabalho em relação a você. E a carga tributária do setor produtivo é zero. Quem paga a tributação sobre o consumo é o consumidor final. A empresa vai pagar imposto sobre a renda se tiver renda. E, por fim, um sistema centralizado e automático de cobrança e apuração de créditos, utilizando hipertecnologia que o Brasil tem graças à CPMF, à inflação, a essa indexação que o Brasil viveu na década de 80. Enfim, tudo pronto para isso acontecer. E eu queria contar uma história para convergir com a citação do Jorge sobre o bobo da corte, inspirada na fala do professor Tércio sobre o Fausto II, que é uma história de sabedoria. Chega um bobo da corte ali no palácio e vê o trono vazio. Ele olha para um lado, não tem ninguém, olha para o outro lado, não tem ninguém. Ele não resiste, ele corre e se senta no trono. Se sente poderoso. E vem um guarda e fala: quem você pensa que é para sentar no trono do rei? Você pensa que é o rei? Ele fala: não, eu estou acima do rei. Como você está acima do rei? Você pensa que é uma autoridade eclesiástica, um bispo? Não, estou acima do bispo. Um arcebispo acima do arcebispo. Você pensa que é o papa? Eu estou acima do papa. Mas não pode ser acima do papa. Acima do papa só tem Deus. Eu estou acima de Deus. Mas acima de Deus não tem nada. Muito prazer, eu não sou nada. Obrigado pela atenção. Bom, se quiserem fazer agora observações em relação aos três que falaram, Joaquim. Só algumas observações, que já conversamos isso, acho que até algumas eu já falei aqui da outra vez. Mas passar alguns dados. Em 2020, só em 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou 118 casos colegiadamente de matéria tributária e a maioria deles com repercussão geral. Que país do mundo tem lógica uma Suprema Corte, em um ano, julgar mais de 100 teses tributárias? Na transição anterior, de 2018 para posse do Bolsonaro, o Paulo Guedes me procurou. Almocei com ele, só eu e ele. E ele falou: Toffoli, o que você acha que deve ter numa reforma tributária? Eu falei: para mim, a reforma tributária é muito simples. É tirar texto da Constituição. Se colocar mais texto na Constituição, mais litigiosidade, e vai gerar um problema que vocês comentaram aqui, é que aquilo que já está pacificado vai se despacificar e vai começar de novo questões na justiça. Depois ele acaba optando por uma reforma tributária que mais texto colocava na Constituição, muito mais texto colocava na Constituição. Foi uma opção dele e não andou, obviamente não andou. Então, a reforma tributária, em primeiro lugar que eu gostaria de dizer, é essa questão da descontextualização da Constituição. Na verdade, a nossa Constituição é um detalhamento, não é que não tenha que ter matéria tributária, tem que ter repartição federativa, tem que ter os princípios de defesa do contribuinte, tem que ter quais são os tributos,
Mas a parte operacional, ela tem que ser completamente descentralizada. E aí, o que também ocorre, isso eu falei até em Nova York, falei em Nova York, só no Brasil que o advogado tributarista é mais rico do que o dono da empresa que ele representa. Tem vários advogados tributaristas mais ricos do que os seus clientes. Não é verdade, Jobim? Por conta dessa judicialização. Então, os advogados tributaristas são os que mais fazem congressos e discute soluções que nunca vêm. Porque eles não querem. Tirando vocês aqui, o Eurico e alguns raríssimos advogados tributaristas, a maioria não quer. Esse é um fato. Né? Aí está um ponto de resistência enorme, que são os tributaristas. Eles não querem a reforma. O advogado não quer. Ele quer mais problema. O outro ponto de resistência é a Corporação Receita Federal, que, se simplificar, ela vai perder a sua razão de ser. Já poderíamos, eventualmente, se por hipótese, não estou dizendo como sugestão, se por hipótese nós tivéssemos o tal do imposto único do Sintra, você não precisa ter auditor fiscal. Estou dando aqui como um exemplo da resistência da corporação, que vai fazer um lobby danado para que ela tenha o poder de ir na empresa e de autuar a empresa. De ver os livros, de olhar os impostos, etc. Uma razão de ser. Então, para a Receita Federal, também não interessa simplificar o sistema tributário. Não interessa para a advocacia, não interessa para o sistema das corporações. Isso se repete nos estados, isso se repete nos municípios. E isso tem um custo enorme. E os compromissos assumidos pelos políticos, sejam de que partido for, vocês citaram aqui, quando esbarra num nível de resistência X, e essas corporações e esses lobbies, eles sabem muito bem como jogar um contra o outro, ou seja, o município contra o Estado contra a União contra o Estado contra o município, dizendo que isso tudo vai ter prejuízo para todos. Né? Então, se uma coisa eu tenho certeza, é que uma das coisas mais difíceis no Brasil é sair uma reforma tributária. Você esqueceu de citar a parte pública. Eu duvido que o governador de São Paulo, na hora que essa reforma estiver pronta, tope entrar nela, porque ele sabe quanto ele fatura de ICMS hoje, onde ele está arrecadando aqui. A hora que essa conta muda e vai para lá, o governador de São Paulo não tem a menor noção de quanto ele vai arrecadar. Aliás, você colocou isso extremamente bem, quer dizer, não há um cenário de qual será a arrecadação. Você, sendo governador de São Paulo, você vai trocar uma cesta cheia de maçã por uma cesta que você não sabe com o que vem? E aí passa por uma questão... Desculpa se eu estou... Ah, sim, o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. O Rodrigo vai falar bem melhor, mas eu só... Antes do Rodrigo... Não. Vai lá. Se eu falar para o advogado que eu vou acabar com o lucro presumido, ele deixa de fazer a reforma do IVA, não deixa? Que eu acabo com a moleza dele de não pagar imposto no lucro presumido e no simples. Então o jogo a gente sabe jogar, como a Polícia Federal te jogou na Previdência. Segundo, o que o governo federal fez com o Congresso no ICMS vai quebrar todos os estados, inclusive São Paulo. São Paulo vai perder 20 bilhões de arrecadação com a alíquota de 18%, se a arrecadação não cair. Eu acho que a arrecadação vai cair. Então os estados precisarão da reforma para agregar, como o Eurico falou, a base dos serviços. Então eu acho que nós estamos no melhor momento para aprovar a reforma tributária. Como nós tivemos no início do governo do Bolsonaro, o melhor momento para aprovar a reforma previdenciária, que levamos 20 anos para criar a idade mínima da Previdência, que a gente nunca conseguia criar,
e pela primeira vez conseguimos fazer uma reforma, não foi completa, mas foi. Então eu sou otimista e acho que os estados, mais do que os municípios, Vamos pedir a inclusive os de São Paulo, vão pedir a reforma mas vai ter que do entregar IVA, para os profissionais liberais. entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E só a última coisa, Barroso, que a Vanessa não quis falar, você falou do Luiz Roberto, né? Eu estava andando com a Vanessa em 2021, saí da presidência da Câmara e deprimido, né? Todo mundo que perde poder fica deprimido um pouquinho. Sentamos numa padaria, começamos a tomar café, uma senhora começou a me olhar. Falei, puxa vida, estou sendo reconhecido, puta, não perdi meu poder. Aí a velhinha veio e disse, eu te conheço. Ah, a senhora me conhece? Eu te conheço da onde? É da televisão? Não, da televisão não é. Então é da onde? Deixa eu pensar. Ela foi, voltou e falou assim, já sei, é da minha academia. Bom, mas pelo menos a minha provocação aqui fez o Rodrigo vir aqui e trazer esse olhar otimista. Mas vejam o que ele falou. Vai ter que entregar para os profissionais liberais alguma coisa. Vai ter que entregar para os... vai ter que entregar aos profissionais liberais alguma coisa. Mas só para terminar essa questão do ICMS na origem e no destino. Eu aprendi com Maria Conceição Tavares que quando São Paulo perde a Revolução de 32, eu perguntei para ela por que a industrialização acabou vindo para cá. Quando São Paulo perde a Revolução de 32, o pacto político, que talvez tenha sido o último grande pacto político, fora as rupturas institucionais, foi a de que São Paulo cuidaria da economia e o resto do Brasil cuidaria da política. Daí uma subrepresentação de São Paulo na política, uma hiperrepresentação dos outros estados na política, mas a economia sempre comandada por um paulista, por um São Paulo. Hoje o Jobim faz parte desse comando. Esse negócio de ICMS na origem e destino, ou seja, nós do Sudeste, do Sul e Centro-Oeste tributamos a poupança consumida do Nordeste e transferimos para cá. Ou seja, grande parte da pobreza institucional do Nordeste decorre disso. O Nordeste compra do Estado produtor, paga o preço e transfere ainda o tributo para lá. Ou seja, ele paga tudo, corresponde exatamente. Agora, isso foi feito, vinha no Império, inclusive, quando o Rio de Janeiro explorava todo mundo. Então, para fazer isto, eu me lembro que eu tive uma discussão na época, eu era deputado, com o governador do Rio Grande, o Alceu Colares, do PDT. Ele foi lá com a Dilma. A Dilma era secretária dele, na Comissão de Justiça, e aí eu disse isso. Aí ele virou para mim, mas você é gaúcho, você não pode dizer isso. E, na verdade, nós passamos a vida inteira trazendo dinheiro para cá. São Paulo, principalmente, porque é o centro de produção. Mas tudo vinha para cá. E aí nós fazemos uma crítica imensa, por exemplo, ao Nordeste, dizendo que as prefeituras do Nordeste contratam pessoas demais. Aí um analista paulista diz assim, não, mas isso é um absurdo, veja só, essa prefeitura tem tantos e tantos empregados. Mas aquilo é uma solução econômica do problema da falta de economia privada. Porque você vê o seguinte, onde é que você resolve o problema da tua renda? Que é o problema do homem urbano, da pessoa urbana. Ou na economia privada, e se a economia privada não absorve, vai para a economia pública, vai para o emprego. É o que acontece no Nordeste. Eles precisam contratar aquelas pessoas para conseguir mantê-las, ou dar renda. E se eles não conseguem resolver esse problema, vão para a economia informal. Aí começa a se apropriar de espaços públicos, para pagar o estacionamento, vai na sinaleira, etc, etc. E se isso não resolve o problema da renda, ele vai para o crime desorganizado. Vai para o pequeno furto de padaria, de lanchonete, de carrocinha de pipoca. E se isso não resolve, os que dão sucesso aqui vão para onde? Vão para o crime organizado. Porque se não fizer isto, se não resolver esse problema, vai aumentar aqui.
Porque isso é uma forma de você resolver o problema da renda. Não é assim? Então, e nós, do Sul, fizemos isso com o Nordeste. Lembra-se que o Pernambuco era o grande centro, o Nordeste era o grande centro da economia brasileira. Depois esse negócio começou a virar. Aí começamos a puxar. E aí nós começamos a puxar e comer o dinheiro deles. Mas não reconhecemos isso de jeito nenhum. Né? Nós somos sempre os heróis nacionais. Eu concordo com tudo que o Nelson falou, exceto na referência ao Rio. Então, me sinto aqui na obrigação de defender o Rio de Janeiro, depois, se o Rodrigo quiser me secundar. O Rio foi vítima do Brasil em muitas situações. Primeiro, com a transferência da capital para Brasília, e o Rio perdeu um protagonismo que tinha. Depois, quando a ditadura militar promove, mano militar mesmo, uma fusão com o antigo estado do Rio de Janeiro, e aí produz na Velha Guanabara uma total devastação. E depois, quando a Assembleia Constituinte, o Eurico estava dizendo, o normal é tributar no destino, mas todos os produtos são tributados na origem, exceto o petróleo que é produzido no Rio de Janeiro. De modo que o Constituinte também penalizou o Rio de Janeiro. De modo que, ainda que no passado tenha havido algum benefício para o Rio, eu quero dizer que nas últimas décadas o Rio tem sido vítima de decisões nacionais, além de péssimos governos estaduais, mas esse é outro capítulo. Mas essa questão da tributação do petróleo, que depois tentaram tungar, porque houve meio que um acordo em relação aos royalties do petróleo. Nós vamos tributar no destino, mas o Rio tem o benefício dos royalties do petróleo. E depois tentaram tirar também o benefício dos royalties do petróleo, que só não estão tirados por uma ação que eu propus ainda como procurador do Estado e que tem uma cautelar da ministra Carmen Lúcia pendurada no pincel, esperando uma solução política, porque vai ser devastador para o Rio tirar também os royalties, além de tributar o petróleo no destino. De modo que o Rio, Nelson, tem sido vítima de muitas decisões nacionais nas últimas décadas dramáticas. Ô, Rodrigo, você não concorda? Eu fiquei aqui com uma coceira na cabeça. Tem borrachudo aqui. O Nico falou que não tem, mas tem, e eles me picaram o pouco que me resta de massa cinzenta. E eu queria voltar no que você falou de ser um otimista, no que o Jorge falou de ser um otimista. Eu senti isso no Rodrigo Maia. Muito prazer, Rodrigo. Eu sou Eugênio, sou um professor da ECA, da USP. E eu queria deixar aqui uma nota de pessimismo. Não que eu seja pessimista, eu não sou. Eu estou aqui, eu levanto todo dia, eu procuro pensar, procuro escrever, pesquisar, procuro ir atrás das coisas. Nós estamos aqui por otimismo, mas as tragédias que estão postas para nós agora são inimagináveis se nós recuarmos 200 anos. Talvez existiu uma consciência ecológica em alguns pensadores, a ideia da Gaia Ciência, tem precursores dessa mentalidade que vieram de muito tempo, mas nós estamos hoje lidando com a noção de extinção. Nós estamos lidando com a possibilidade não só da morte das civilizações, que já era conhecida, não só do desaparecimento da espécie humana, mas do desaparecimento do planeta. O problema da guerra da Ucrânia nos coloca frente a frente com a possibilidade de uso de armas nucleares táticas, que era uma coisa descartada.
Nós estamos trabalhando hoje, o ministro Barroso falou maravilhosamente bem da ameaça informacional, da ameaça cibernética, da ameaça da internet, que está nos colocando também frente a frente com uma selvageria do capital que estava contida. Quando eu digo que o que aparece na indústria é o capital que antes se regozijava por se ocultar e hoje se realiza ao se mostrar, é isso. Porque como esses movimentos conseguiram acontecer à margem da lei, ou além da lei, ou acima da lei, porque esse é o tipo de coisa que só poderia ser resolvida em acordos multilaterais, que timidamente começam a acontecer para resolver o problema ambiental, isso fica completamente solto. Nós estamos vendo um monstro que a humanidade criou solto como ele nunca esteve. Eu fico preocupado, então, com essa ideia do otimismo. Por isso eu queria defender o pessimismo. Não o pessimismo que nos leve à inação, que nos deprima por ter perdido o poder, mas um pessimismo que nos transmita a gravidade do que está posto. Não é verdade que o bem vai triunfar. Nada nos garante isso, a não ser a nossa ação, muito trabalho. Tem uma entrevista que Freud dá no fim da vida, que ele fala aquilo, retomando o que o Raul disse aqui, fala, a única coisa que nós tendemos é a morte. A morte é o estado natural do corpo. Ele diz quase isso. Aristóteles dizia, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem. A que tende a humanidade hoje, a nossa sociedade hoje? Destruição, aumento da desigualdade. A questão de que os indicadores melhoraram é verdade. Mas como dialogar com uma extrema-direita que se põe como agente de um apetite devastador, como nós nunca tínhamos visto, por causa da escala que ele alcançou? Por isso eu queria fazer, sem discordar de nenhum de vocês que me encantam, mas eu queria fazer uma defesa do pessimismo. Só isso. Só queria... Assim, eu fiz uma defesa do olhar construtivo. Eugênio, eu fiz uma defesa de um olhar construtivo da vida e não um otimismo que nega a realidade. A gente deve ser severo no diagnóstico, eu concordo com você plenamente. Não temos uma divergência aqui. Ó, Eugênio, posso te dar um... O número é tão comprido que quando chega no final do número eu já esqueci o Só para completar o que o Eugênio está colocando, o Brasil tem 900 milhões de ataques cibernéticos por mês. 900 milhões de ataques cibernéticos no Brasil por mês. E o Brasil não tem 0,5% da rede de informática segurada. O mundo, em 2021, perdeu 3 trilhões e 500 bilhões de dólares por causa de ataques cibernéticos. Isto este ano deve chegar a 6. E a escala é exponencial. Então, nós temos 3 seguradoras, sabe fazer uma coisa, o ministro sabe disso muito bem, sabe fazer conta de quanto ela vai ganhar e quanto ela vai perder. O mundo tem 3 grandes vieses que vão custar muito caro. As mudanças climáticas, que são o maior de todos e hoje é inquantificável. Os problemas cibernéticos, os crimes cibernéticos e as falhas cibernéticas próprias das empresas, porque a gente acha que empresa não erra, empresa erra e são bilhões de dólares. E o terceiro são as novas pandemias. Não há nenhuma dúvida de que o mundo vai ter novas pandemias. Se você pegar a pandemia do coronavírus, já passou de $1,5 trilhão assim, VUP.
sem aprofundar a conta. Porque se aprofundar a conta, vai para muito mais do que isso. Só uma coisa, só uma observação. Qual é o nosso futuro? Vejam bem, são 3 problemas. Um deles é a questão climática. O outro são as pandemias. E o terceiro, a guerra da Ucrânia. Esta a gente não sabe nem quando termina, nem quando começa. Como vai terminar. A primeira questão ambiental, vai determinar uma alteração total no sistema produtivo. A produção vai mudar e os empregos também vão mudar. Como nós vamos tratar disso? E as pandemias, em termos de tecnologia, também é a mesma coisa. Ou seja, o que nós temos de futuro? Uma incerteza absoluta. E perante a incerteza absoluta, nós precisamos nos precaver. Ou seja, a América Latina, América do Sul, eu não gosto da palavra América Latina, que é invenção dos americanos. Mas a América do Sul é o grande centro hoje da possibilidade de investimentos. Eu tenho observado lá, considerando meu trabalho, que estão fugindo, os capitais estão fugindo do leste europeu e tentando vir para cá. O que nós temos que fazer? Nós temos que voltar ao tema da unificação, digamos, os entendimentos dos países da América do Sul, para exatamente ser o repositório dos problemas que a Europa tem, do agravamento da crise do leste da Ásia, com a China e com os Estados Unidos, a briga da China para manter o mar do sul da China assegurando o Estreito de Malaca, as brigas que tem ali perto de Israel em relação ao Estreito de Hormuz, e tudo isso, como nós vamos ver com essa história? Nós temos que pensar nisso aqui e agora, porque não tem como você prever o que vai ir lá, mas que vem coisa ruim, vem. Ou vem grandes mudanças. Por exemplo, nós temos que superar o conflito na questão da Amazônia entre, de um lado, um fundamentalismo ecológico e, de outro lado, um modo de produzir primitivo. Agora, nós temos que resolver o problema de 20 milhões de pessoas que moram lá, né? Ou vamos deixar de lado? Ou você acha que o sujeito está derrubando floresta? Claro, tem os bandidos no meio, mas a derrubada de floresta é uma moda de sobrevivência. E o Estado não está lá presente para ajudar nisso. Né? Ou seja, ele é empurrado para quê? Para sobreviver. Ele acaba derrubando, vira garimpeiro, negocia com o índio, etc, etc. Ou seja, essa nossa preocupação é: vamos pensar aqui o que nós vamos fazer com o futuro no mundo todo, porque está tudo instável. Observem, por exemplo, a guerra no meu ponto de vista, né? A guerra da Ucrânia foi uma provocação dos Estados Unidos via OTAN. E a OTAN, que tinha que desaparecer com o desaparecimento do muro de Berlim, Tratado do Atlântico Norte, o que eles fizeram? Eles mudaram o objetivo estratégico da OTAN, dizendo que a OTAN não tem mais o objetivo de proteger o Ocidente contra o comunismo ou contra a União Soviética. Ela tem agora um objetivo: proteger os interesses dos países membros em todos os locais do mundo. E aí bota os Estados Unidos junto, nós que temos uma plataforma continental importante, uma zona econômica exclusiva importante, que se estende, inclusive, ao bordo da plataforma continental, os Estados Unidos não participam do Tratado de Montego Bay. Ou seja, para o Estado americano, as águas da Copacabana querida do nosso Barroso são águas internacionais. Ou seja, não reconhece as 200 milhas, não reconhece o LEPLAC, ou seja, a extensão ao bordo da plataforma continental, nada disso. E agora fica esse jogo da guerra da Ucrânia, que está morrendo gente. Por quê? Porque não há diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos. Não adianta falar com a Europa. A Europa não apita nada nesse negócio. O único sujeito que teve visão disso foi o De Gaulle, quando ele criou a Força de Frappe e conseguiu desenvolver e ter um exército, etc. O resto tudo entregou para os Estados Unidos, a proteção da Europa deu o que deu.
E agora estão atrás de novo, estão começando a haver um aumento enorme do consumo de produção de defesa. E isto é grave. Ou seja, temos que nós deixar essa gente brigar lá, não vamos nos meter nisso e vamos resolver aqui, nos preparar para o que vem depois. Eu só queria dizer que eu concordo com todos os argumentos a favor do pessimismo que foram colocados aqui. E eu teria mais alguns. Tá? Isso é uma tarefa fácil. E eu queria, no entanto, compartilhar uma coisa muito pessoal minha, para que a única forma de justificar o que eu quis dizer e por que com otimismo. Eu tive um período de depressão na minha vida, que felizmente durou pouco. Eu contei com um auxílio inestimável da minha mulher, da minha família, e acho que todo mundo passa por isso na vida, poucos não passam. Minha experiência foi uma vez só, de uma coisa mais forte, né? E dessa experiência eu tirei uma lição. O desânimo, a tristeza, a negatividade não servem para nada. Nada. Desculpe, quero dizer que serve porque, por exemplo, eu aprendi que não serve. Então, isso é um grande aprendizado, né? Eu acho que a gente está vivendo... Há 200 anos atrás, a gente fez uma transição que foi a transição de 1000 anos de pobreza e miséria para uma fase de progresso material, que ao longo de 200 anos se acumulou uma riqueza. É assim, a história... tem economistas que desenvolveram um know-how que nem eu sei, quer dizer, nem eu sei. Eu ainda não estudei esse assunto para entender como que eles conseguem isso, mas, particularmente, um deles, o Angus Maddison, conseguiu fazer... Dedicou a vida inteira a um estudo em que ele conseguiu recuperar as informações sobre o crescimento do PIB do mundo inteiro desde o Império Romano. Desde o Império Romano. O Cláudio Haddad fez um estudo semelhante como esse para o Brasil, para várias décadas atrás, que já é um trabalho gigantesco. Imagina um trabalho para a maioria dos países até o Império Romano. É bastante confiável, tem bastante credibilidade a conclusão de que, ao longo da história da humanidade, a curva de renda per capita é horizontal. Até o século XVIII, quando tem a transição do feudalismo para o capitalismo, e aí vira uma curva fortemente inclinada. O acúmulo de riqueza, juntamente com o aumento da população, que acabou de atingir 8 bilhões de pessoas e vai estar sendo projetado para 10 bilhões, dos últimos 200 anos, é uma composição de um aumento enorme da riqueza com um aumento enorme da população. Mais riqueza significa mais extração de recursos da natureza, e mais população também significa mais extração de recursos da natureza. Os economistas clássicos, tanto Adam Smith como John Stuart Mill, por exemplo, falavam de que, não sei com base em que eles diziam isso, mas eles previam um crescimento de 200 anos, e depois o steady state para o mundo. Eles projetavam a possibilidade de um forte crescimento durante 200 anos e depois o chamado steady state, em que haveria, após a conquista da renda, da riqueza, após praticamente a eliminação da miséria e da pobreza, se entraria novamente numa fase de estabilidade que não seria nenhuma desgraça para a humanidade. Imagina, já superou a miséria, já reduziu enormemente a pobreza, já tem um monte de gente, classe média alta ou rico. Qual o problema de manter, daí para frente, em tese, uma renda per capita estabilizada? Bom, o que eu quero dizer com isso é que a previsão de que... o que eu quero dizer com isso é que há uma possibilidade real de que nós estejamos entrando numa nova fase em que a continuidade do crescimento econômico possa ser inviável, não é?
Existem razões de sobra para isso, e o principal é o ambiental, mas tem outros. Tem a questão demográfica, da perda do bônus demográfico, tem a questão de queda do aumento da produtividade e da tecnologia, né? Tem a questão do aumento da poupança, chamado savings glut, em que a poupança se tornou muito maior do que as oportunidades para investimento. Um economista muito respeitado chamado Larry Summers desenvolveu e tem trabalhado a tese da secular stagnation. É o argumento de que nós vamos entrar numa estagnação secular. O que o mundo desenvolvido, os Estados Unidos e a Europa, tem feito desde a crise de 2008 e agora está fazendo... Na crise de 2008, o medo era a deflação, que é algo que apavora os economistas. É pior do que a inflação, a deflação, por uma série de razões. Então, a partir de 2008, o mundo passou a brigar contra a deflação, a ameaça da recessão e deflação. E aí os bancos centrais fizeram coisas com expansão monetária que nunca aconteceu na história da economia e eles mesmos não sabiam em que isso poderia resultar. Foi feito porque algo precisava ser feito. O Fed não sabia em que iria dar a expansão monetária de trilhões de dólares que foi feita para afastar o risco da deflação. E até hoje eles não sabem o que fazer para retirar esses trilhões de dólares a mais que estão na economia e que botaram a inflação para cima de novo. Então, o grande desafio no mundo desenvolvido é como conseguir botar a inflação para baixo de novo, que está em 10% na Inglaterra, está em 7% nos Estados Unidos, são taxas de inflação maiores que no Brasil, né? E os bancos centrais estão apavorados com medo de combater isso forte e jogar a economia na secular stagnation de novo. Então, eles estão vacilando, estão, como os economistas chamam, behind the curve. A inflação subiu e eles estão correndo atrás porque eles têm medo de subir a taxa de juros mais fortemente e jogar a economia de novo em recessão. Então, a questão ambiental tem... o que está acontecendo no meio ambiente já tem implicações para 500 anos à frente, segundo os especialistas. Não são 50 anos, são 500 anos. E aí surge um problema gigantesco das chamadas externalidades. O que significa externalidade? É um empresário que produz um custo para os demais e não produz para ele. Ele não internaliza esse custo, não é? E produz para as próximas gerações e muitas gerações à frente. Então, se o governo não tributar, a única forma de internalizar esse custo, jogar para dentro do empresário, porque com um custo mais alto ele vai poluir menos, é a tributação. Do ponto de vista econômico, tem duas coisas: tributar a poluição e estabelecer um cap para a geração de poluição e permitir uma troca, um comércio em que quem consome menos tem direito de vender para quem está querendo consumir mais. Só essas duas medidas já seriam uma ajuda enorme, né? Mas, por exemplo, a questão do carvão que a gente está vendo agora, a Europa vai precisar aumentar muito o consumo de carvão por causa da guerra. A causa disso é a guerra. Então, desculpe, eu quero concluir somente dizendo o seguinte: o meu otimismo resulta de um aprendizado de que assumir o pessimismo, o desânimo, não serve para nada. Não serve para nada. Então, eu acho que a gente tem que quase fazer de conta que acredita que as coisas vão funcionar e trabalhar duro para isso. A incerteza, a gente vai conviver sempre com ela. Eu acho que o que resta é conviver com a incerteza e com a dúvida e seguir tocando o caminho que é o único que nos resta. O teste já vai encerrar. Eu estava te ouvindo, tem uma frase que se atribui ao James Tobin, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, mas eu não consegui achar a fonte, mas a frase é boa, em que ele teria dito: o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona. Ele faz a vida ficar pior. Tá.
eu só queria fazer enfim, colocar as coisas em perspectiva e que podem piorar, mas tudo depende do ponto de vista. O professor Barroso foi confundido com um locutor de rádio em função de televisão, enfim. Então, isso acontece, enfim, é uma situação. O Maia foi confundido com alguém de uma academia, mas tem uma história muito interessante de uma entrevista do Michael Caine, que, enfim, ele estava numa casa de uma mulher muito rica, na Costa Rica, e todo mundo celebrando a presença dele e tal. Até que a dona da casa ficou incomodada e chamou ele. Falou, you are a drug killer? Falou, como assim? Você vende drogas? Falou, não, eu sou ator. Mas por que todo mundo chama você de Michael Caine? Bom, vamos bater palma a todos que falaram, cumprimentos.